Cleudinho aqui de novo. Vamos falar um pouquinho sobre espelhos esféricos. Nessa aula eu quero só fazer uma introdução, falar de alguns elementos ópticos, beleza? Que formam o meu espelho esférico, os meus espelhos esféricos, beleza? Só para você ter uma noção, a gente estava falando antes sobre espelhos planos. Um espelho plano é aquele plano retinho, beleza? E que ele sempre forma uma imagem aqui, beleza? Eu vou fazer ela bem cagadinha aqui, mas ela sempre forma uma imagem virtual, porque é algo feito por seus prolongamentos, beleza? Ela sempre forma uma imagem de mesmo tamanho, mesma distância, beleza? Invertido horizontalmente, aquele negócio de eu olhando para você agora, o meu braço direito está de frente para o seu espelho, para o seu esquerdo, então é uma coisa invertida horizontalmente, beleza? Horizontal. Porém, ó, ela é direta verticalmente, beleza? O que acontece então quando eu começo a encurvar um pouco esse espelho? Aposto que vocês já foram na academia, por exemplo, e algum espelho você olha e fala, meu braço está mais grande, está maior, porque não existe mais grande, beleza? E aí você chega em outro e fala assim, eu quero emagrecer, eu vou lá no setor das meninas, aí tem um espelho que te deixa mais fininho. O que aquilo ali está fazendo? Está moldando a sua imagem, usando espelhos que não são planos, não são retos, beleza? E modificando a sua imagem, beleza? Então pega a ideia. O que acontece com os espelhos? Na real, não existe nenhum espelho totalmente plano. Todo espelho tem lá a sua curvatura. E quando eu começo a curvar o espelho, eu começo a ter algo mais parecido esfericamente, beleza? Existem alguns elementos dentro de uma esfera ou de uma circunferência que nós precisamos nos ater. Primeiro, vamos falar que isso aqui é um espelhinho aqui. A gente ainda não vai dar um nome para ele, mas vamos só falar uma coisa. De frente para esse espelho, eu vou tracejar um plano, beleza? Onde eu vou colocar meu objeto em cima. Como, por exemplo, a mesa, ou se não, uma cadeira, ou se não, o próprio solo mesmo, beleza? Então isso aqui eu vou chamar de plano. Beleza? Sei lá, o chão. Bom, toda circunferência tem uma coisa dentro dela, beleza? Tem uma coisa chamada de raio, beleza? Então, sempre eu vou ter um raio da circunferência e um centro da circunferência, beleza? Então a gente vai chamar primeiro, eu tenho o centro da circunferência, perfeito? E vou colocar ele aqui no plano. Ele é o centro e pronto, tranquilo? Então esse Czinho aqui eu vou chamar ele de centro da circunferência. Centro óptico. Pode falar centro óptico? Óptico vem aí do nosso espelho, beleza? Vamos falar o seguinte. Onde o meu plano encontra com o meu espelho, aqui, eu vou chamar de vértice. Tranquilo? Então aqui vai ser o meu vértice. De boa? O que acontece? Os espelhos têm um cara que chama foco. Ou seja, onde aquilo ali vai estar focando. Vocês já viram que a minha lente da minha câmera não tem muito foco. Eu ainda não contratei ninguém para me ajudar. Mas todo espelho tem um foco. Esse foco usualmente ele fica entre o vértice e o centro da circunferência. Beleza? Então vamos chamar ele de focozinho aqui. Foco. Tranquilo? Vamos ver os elementos. De um vértice até o centro da circunferência, vamos chamar isso aqui de centro ao vértice. O que eu tenho? Eu tenho o raio, beleza? Centro ao vértice, ou vértice ao centro, eu tenho um raio óptico, que é o tamanho da curvatura do meu espelho, do centro até o vértice. Perfeito?
Entre o vértice e o foco, eu tenho uma coisa que chama distância focal. Beleza? Então olha os elementos. Primeiro, vértice, onde encontro o plano com o espelho. Centro óptico, onde é o centro da circunferência daquele espelho. Beleza? Foco, o foco do espelho. Bom, do centro até o vértice eu tenho o raio óptico. Beleza? E do foco até o vértice eu tenho a distância focal. Eu estava falando para vocês que existem duas maneiras. Tem espelhos que crescem a imagem, espelhos que diminuem a imagem, espelhos que fazem os dois. Vamos dar uma olhada quais são esses espelhos e quais são os nomes deles. Beleza? Então o primeiro espelho, vocês vão reparar uma coisa muito legal. Que os dois espelhos se desenham praticamente da mesma forma, só que você tem que ter a sagacidade de entender onde que faz o espelho ser côncavo, que é o primeiro caso, ou onde ele pode ser convexo, que é o segundo caso. Beleza? Vamos desenhar ele aqui, ó. Primeiro espelhinho aqui. Certo? Ele aqui, eu tenho um espelho, aqui eu tenho meu plano, vou chamar de P, beleza? O nosso vértice, o nosso foco, beleza? O nosso centro de curvatura. Tranquilo? Agora vamos desenhar outro espelho aqui. Aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho um vértice, beleza? Aqui eu tenho foco e aqui eu tenho o centro de curvatura. Perfeito? Dois espelhinhos praticamente iguais. Só muda a perspectiva que você está olhando. Daqui eu estou olhando para dentro da concavidade dele. Tá vendo que tem uma concavidade aqui? E aqui eu estou olhando para essa bolinha, essa barriga do espelho. Então percebam, esse espelhinho, quando você olha para dentro da concavidade, ele é chamado de um espelho côncavo. Bom, quando eu olho para o lado e o meu objeto está olhando para o espelho, ele não está olhando para a concavidade daquele espelho, beleza? Esse espelho é chamado de um espelho convexo. Qual que é a diferença? Um espelho côncavo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele pode formar imagens reais, virtuais, diretas, invertidas, maiores e menores, beleza? Ele é usado praticamente, com a sua grande aplicação, são aqueles espelhos de aumento de imagem. Aquele espelho de maquiagem, por exemplo. Beleza? E quando eu uso o espelho convexo? O espelho convexo ele tem uma característica de diminuir a imagem, beleza? E dela ser totalmente virtual. Ela nunca larga de ser virtual. Esse cara ele brinca com mudar a imagem. Esse não, sempre vai ser virtual. Uma aplicabilidade disso aqui é o retrovisor de um carro, por exemplo. Ele diminui a imagem, aumentando o seu campo de visão. Perfeito? Tranquilo? Belezinha. Então vamos com... Belezinha. Vamos continuar. Quando a gente falava então do espelho plano, você ia prolongando ali seus raios luminosos, eles refletiam e voltavam, e aquele prolongamento formava a imagem. Beleza? Aqui no espelho esférico vamos ter coisas legais bem parecidas com essas. Aqui a gente vai chamar esses raios de raios notáveis. Por quê? Porque eles são notáveis. A gente nota eles, beleza? Notáveis. E o que acontece com esses raios? Em suma, são
4 raiozinhos notáveis. E a gente precisa lembrar dos 3 princípios da luz. A luz ela é independente, ou seja, se cruzar 2 raiozinhos de luz, continua a mesma trajetória, beleza? Não se interferem. A luz ela é retilínea, ou seja, ela não faz curva aqui na física clássica, beleza? E a luz ela também é reversível, ela vai para um caminho, ela volta por aquele caminho sempre. Lembrem também dos 2 princípios de um espelho, princípios de reflexibilidade, perdão. Que, primeiro, todo raio que incide em uma superfície opaca ou espelhada, ele não sai do plano, ele é coplanar. Segundo, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, sempre, beleza? Vamos pensar aqui em um espelho e vamos analisar os raios notáveis. Vou desenhar aqui primeiro um espelho e, claro, minha vontade era pedir para vocês adivinharem qual espelho é esse, mas peço para vocês fazerem isso em cabeça. Vou primeiro desenhar um espelho aqui, colocando ele aqui. Lembre, se eu colocar um objeto do lado de cá, ou uma pessoa do lado de cá, ela está olhando para a concavidade, então esse é um espelho côncavo. Se eu colocar uma pessoa para o lado de cá, ela está olhando para a não concavidade ou para a barriga, então ele é um espelho convexo. Vamos colocar esses caras aqui, ó. Vértice, encontro do plano e do espelho, foco, centro. Perfeito? Vamos pensar em alguns raios. O primeiro raio notável que nós temos na física é um raio que vem paralelo ao plano, beleza? Então é um raio que vem paralelo ao plano. Beleza? Vem. E vai no foco. Sempre, 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 sempre. Quando ele bate nessa superfície, ele vem paralelo ao plano, mas tem um ângulozinho aqui. E esse ângulozinho sempre joga esse raio no foco. Perfeito? Ah, Cleudo, e se tiver um raio paralelo que vem embaixo? Vai no foco. Beleza? Tranquilinho? Por quê? Porque eu tenho a curvatura do espelho. Ele vai projetar aquilo ali para o foco. Então, vem paralelo, vai no foco. Tranquilo? Agora pensa comigo. Segundo princípio, reversibilidade, ou terceiro. Bom, o que acontece com o raio que vem no foco? Pensa bem. A luz não é reversível? Tudo que vem paralelo não vai no foco? Então, o que vem no foco vai paralelo. Beleza? Então, veio no foco, vai paralelo. Então, vem foco, vai paralelo. Paralelo a quem? Ao plano. Perfeito? Coisa bem tranquilinha, bem simples de entender. Certo? Então, esse é meu segundo raio notável. Isso eu estou falando para um espelho côncavo. Perfeito? Bom, vamos para o terceiro raio notável, que é um raio que vem no vértice. Beleza? Então, aqui eu tenho um vértice. Imaginem vocês que o vértice é uma das partes mais planas de um espelho. Então, quando ele vem aqui, ele entra aqui com uma angulaçãozinha. Um ângulo de incidência. Perceba que o meu plano pode imitar agora uma normal. Beleza? Se ele vem pelo vértice, ele volta pelo vértice com o mesmo ângulo. Beleza? Então eu costumo falar, vem no vértice, vai pelo vértice. Tranquilo? Vem com o ângulo θ, por exemplo, vai com o ângulo θ, por exemplo. Tranquilo? Do mesmo jeito que se ele vier daqui para cá, ele volta daqui para cá, sempre um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Terceiro raio notável, então. Perfeito? Agora vamos pensar
o último cara, o último elemento que a gente não mexeu ainda, o centro de curvatura. Tranquilo? O centro de curvatura, lembro vocês, que é a metade do diâmetro, ele dá certinho no raio, beleza? Então perceba, quando eu tenho um raio notável que passa no centro de curvatura, ele passou no centro de curvatura, o que todo raio faz com a superfície de uma circunferência? Faz um ângulo de 90 graus, beleza? Então ele vai e volta pelo centro de curvatura. Então se vem pelo C, vai no C. Vai no C. Isso tudo que eu estou falando é para o espelho côncavo. Vamos dar uma olhadinha para o espelho convexo? Galera do mal! Então quando a gente vai olhar o espelho convexo agora, todas as ideias que a gente tem para o espelho côncavo devem ser respeitadas. Perfeito? Então vamos pensar aqui. Um espelho convexo, foco aqui, o centro aqui, o vértice aqui. Perfeito? Vamos imaginar que agora eu tenho um raio paralelo. Pessoas, se o raio é paralelo, ele tem que ir aonde? No foco. Então ele teria que vir aqui, certo? Só que um raio não entra dentro do espelho. Então ele vai ser refletido aqui. O que vai no foco? O prolongamento, beleza? Então ele vem paralelo. Tranquilo? O que vai no foco? O que acontece com o foco? Vai no foco o prolongamento. O prolongamento. Lembram vocês que o prolongamento é uma coisa que forma uma imagem virtual. Do mesmo jeito que se eu vier por aqui, olha, ele tende a ir no foco. Só que ele não pode entrar dentro do espelho. Beleza? Porque o espelho tem que ser coplanar. A reflexibilidade dele tem que ser coplanar. Então ele vai no foco como? Com um prolongamento, com um peidinho, com um cheirinho dele lá. Perfeito? Então do mesmo jeito, vem paralelo, vai no foco. Mas como? Prolongamento. E agora, se eu tiver algo que vem no foco, ele vai paralelo. Como também? Prolongamento. Beleza? Ó. Algo está vindo aqui no foco. Ó. Vindo em direção ao foco. Quando ele chega aqui, ó, ele não deveria vir para cá? Sim. Mas ele é prolongado. Tudo que vai no foco vem paralelo. E o prolongamento continua para lá. Então, se veio no foco, vai paralelo. Perfeito? Mesma coisa aqui em cima, olha só. Tá vindo em direção ao foco, ele fala, pô, cara, eu não posso ir paralelo para cá. Beleza? Por quê? Porque eu não posso entrar dentro do espelho. Então, eu sou refletido do mesmo jeito que o meu prolongamento é passado para lá, beleza? Prolongamento. Bom, o vértice é um lindo carinha que nós já conhecemos, vem no vértice, vai pelo vértice, beleza? Mesma história aqui. Se eu tenho um raio, deixa eu fazer aqui, beleza? Se eu tenho um raio que vem no vértice com um ângulo θ, ele volta no vértice com um ângulo θ, ele não muda. Porém, a gente pode fazer nosso prolongamento para cá e para cá, se você quiser. Beleza? Então, vem no vértice, isso para o espelho convexo, com um ângulo θ, vai pelo vértice. Perfeito? Tranquilão, então. E o último é o centro de curvatura. Normalmente, a gente não considera o centro de curvatura para o espelho convexo. Porque esse espelho, o centro de curvatura dele fica tão longe que já nem afeta quase ninguém. Mas imagine aqui, vem no centro de curvatura, ele tem que fazer um ângulo de 90 graus. Certo?
Então ele vai e volta. O que chega lá no centro de curvatura? O prolongamento, beleza? Então vem no C, vai no C com prolongamento. Perfeito? Reparem uma pequena comparação que nós podemos fazer entre os dois espelhos, o côncavo e o convexo, que o convexo, quando a gente fala do foco, tudo que vem no sentido paralelo é refletido indo ao foco. Beleza? Refletido indo ao foco. E olha para o meu querido espelho côncavo. O que acontece? Tudo que vem vai no foco. Tudo que vem vai no foco. Beleza? Olha que legal. Esse espelho ele é chamado de um espelho divergente. Ele abre os raios. Já esse aqui é um espelho convergente. Ele converge os raios. Perceba que quando você está olhando, por exemplo, uma parabólica, uma Sky Gato, uma Sky, alguma coisa assim, sempre as antenas têm esse formato. Para quê? Para que todo raio que chegue nela vá ao foco. O foco é o receptor de televisão, por exemplo. Beleza? Já quando eu uso um espelho convexo, eu expulso esses raios, eu diverjo eles. Beleza? Tranquilão? Essa é a ideia para hoje. Abraço.